Se tu não fosse médica, em que outra profissão tu acha que tu gostaria de atuar? Caixa de supermercado. Senhoras e senhores, estamos no ar com mais um episódio do Além da Hora podcast do Grupo Repercussão, que tem na técnica ele, o grande Juninho Ribeiro, e como apresentador, eu, Matheus Breyer. Lembrando também que o podcast Além da Hora tem como apoiadores A Hora do Pastel, Clipe, Casa Decora Acabamentos e Decoração, FHX Transportes, Cicobi Maxi Crédito, Henk Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia, além de Agência de Marketing G3. E hoje, muito especial, nós estamos aqui com uma convidada, que é a doutora Ana Corsini. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Melhor agora aqui com você. Que legal, fico muito com feliz. Com vocês, né? A gente está muito feliz de você ter vindo aqui gravar. É a primeira vez que tu está gravando um podcast, né? Primeira vez. Eu realmente não tenho nem noção de como funciona, mas a gente vai indo. Vamos sim. Você atende aqui em Sapiranga, né? Sim, atendo em Sapiranga. E além de Sapiranga... Porto Alegre e... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Sim, tô lá no Rio também. Sério? É muito legal. O Rio de Janeiro, na verdade, uma vez eu fui passear com a minha mãe e eu falei, mãe, eu quero morar aqui um dia. E acabou surgindo a oportunidade de atender no Rio e agora eu vi que eu não quero morar lá, então tá ótimo. Tá só atendendo, vai lá, atende e volta. Sim, atendo e volta. Mas que legal, olha só, tipo, o pessoal às vezes fica, né, Sapiranga. Quando a gente já pegou no meu pé, quando eu saí em algum lugar, o Matheus é de Sapiranga. Agora, olha só, a doutora tinha... cidades, quantas opções de cidades no Brasil inteiro para escolher, escolheu Rio de Janeiro, Porto Alegre e Sapiranga. Olha que bacana. Mas eu vou te falar que eu sou fã de Sapiranga. Eu sempre vendo muito bem Sapiranga. Acho lindo o morro, acho lindas rosas, acho linda a cidade, gosto das pessoas. E acabei legal, sendo muito bem acolhida aqui, né? Então... Já há quantos anos já? Aqui em Sapiranga, acredito que 7 anos. 6 anos. 6 anos. Que bacana. Então a gente vai agora falar um pouquinho sobre a tua história, sobre como são os teus atendimentos, os procedimentos, isso um pouquinho mais para frente, antes de entrar nessa parte toda de remodelação glútea, de transplante capilar, né? Isso. Eu queria saber isso, como é que a medicina entrou na tua vida, assim? Se foi era um sonho de criança, sempre queria ser médica, como foi que isso surgiu? Tem médico na família? Não tenho médico na família. Eu, na verdade, queria ser caixa de supermercado, daí eu sempre adorava fazer cálculos e fazer contas, e as coisas acabaram evoluindo para a área da medicina. Por quê? Porque como eu fui criada pelos meus avós, eu tinha um apego muito afetivo, né, emocional com isso. Então, eu quis entrar numa área que cuidasse de idosos. E por isso eu entrei na medicina para geriatria. Então, eu entrei na medicina querendo geriatria. E foi mais ou menos esse o caminho. No início, eu queria fisioterapia para poder cuidar de idosos, porque eu não tinha nem noção de como funcionava a medicina na geriatria. E eu resolvi em um acaso, fazer um estágio com um médico no 3º ano do 2º grau. E ali ele falou, Ana, peraí, não é fisioterapia, é geriatria que você tem que ir. E foi ele que me guiou, Dr. Ivo. Então, eu acabei indo para medicina justamente por isso. E no meio do percurso, as coisas começaram a mudar de rumo, e daí eu caí na área da beleza. Isso. Então, o caixa do supermercado não te seduz mais, então? Não, hoje. Não, mas eu acho bem legal. Acho muito legal. Talvez, quem sabe, né, mais à frente, tu não abra um supermercado. Com certeza. Pra de vez em quando ir lá atender. Sim, é que é tão, assim, é tanto tempo, assim, né, pra gente poder fazer outras coisas, que quem sabe eu abro um mercado. Legal. O lance teu de ter entrado nessa área de estética, de beleza... Tá diretamente ligado com a tua participação no concurso, né? Sim. Isso foi no concurso do Miss Rio Grande do Sul, isso? Isso. Que ano que foi? 2012. Eu participei no concurso em 2012, fui convidada pelo Grupo Bandeirantes, que na época tinha a franquia, né? Porque hoje não é mais deles.
Acredito que não, porque depois foi para Polishop. Mas no concurso foi muito legal, porque daí eu comecei a viver um mundo que era muito desafiador. A gente acha que Miss é só firula, isso e aquilo, né? Vestidinho brilhoso, mas é vencer muitos medos. Então, ali, eu amadureci muito em vários aspectos e o mais bacana de tudo foi o networking que ali eu fiz. Ah, sim. Então, conheci vários médicos da área, né? Ah, sim. E ali eu comecei a brilhar os olhos, porque, opa, é bem isso que eu quero, né? Porque eu gostava da área, conhecia, estava no mundo da beleza e vivenciando com um dos melhores profissionais da beleza. Então, não tinha como não seguir. Então, naquele momento que estava todas as minhas amigas já com os pais médicos encaminhando, eu estava bem perdida, né? Não sabia nem para onde ir, para cá, para lá. E eu vou te falar que Deus é muito bom e eu sempre falo que Ele vai na frente. E se a gente tenta ir à frente, a coisa não anda. Então, a partir do momento que você tem paz ali, começa a ver que as coisas vão fluindo, é muito bom. Então, Aquilo vai se encaixando, né? Porque é tudo. meio que o destino, né? Tu acabou caindo ali e não foi à toa, né? Total. Isso foi... Tu já estava fazendo medicina nessa época? Já. Do concurso? Já. Eu estava no final da faculdade. Ah, E sim. eu Era tava bem no um final. momento, né? De tu definir, mais ou menos, né? Isso. Pra onde tu ia depois de se formar, né? Justamente. E a geriatria era uma coisa assim muito doida, porque eu ia para os meus professores e não dava certo de fazer estágio, fazer isso, fazer aquilo. E a coisa não fluía, é bem isso que a gente estava falando, a coisa tem que fluir, né? E quando eu caí na área do concurso, tudo fluiu. Tudo fluiu, surgiram oportunidades de trabalho, foi algo muito legal, como eu falo. O Miss amadurece muito as meninas, no caso do Mister, os meninos, né? Então é uma fase muito legal, de muito amadurecimento. E tu disputou por que cidade na época? Porque era por cidade, não era? Por cidade, eu fui por Pelotas, Pelotas. porque eu me formei lá. Ah, tu estudou em Pelotas. Estudei, porque eu sou paranaense, né? Tu não é gaúcho, eu achei que era daqui. E era, não, e Do era Paraná. muito, do Paraná. E era muito engraçado, por quê? Porque com a questão do Paraná, eu sempre puxei muito R. Porta, né? Essa coisa Sim. toda. E eu ficava na UTI, imagina, no intervalo da UTI, com os meus colegas tirando muito sarro de mim. Ana, agora fala porta. E eu não conseguia falar. Então foi muito, muito treino. E tu saiu do Paraná, veio pra cá pra fazer a faculdade. Para fazer faculdade. Ah, tá. Não foi antes disso, então porque medicina é assim, né? O pessoal vai tentando fazer em tudo que é lugar, né? Onde dá, foi. Tu passou de primeira? Passei, mas eu, na verdade, tinha feito outros vestibulares. Ah, sim. E, como eu te falei lá no início, eu já estava entrando na fisioterapia em Londrina. Ah, sim. Daí eu estava indo para a segunda fase quando eu me encontrei com o Dr. Ivo e ele acabou abrindo meus horizontes, assim. Então, daí eu falei, não vai ter mais segunda fase, vou direto para medicina. Eu não botava nem segunda opção, era direto e reto, porque era isso que eu queria. E daí o que acontece? Eu morei num pensionato de freiras, convivi também com as meninas num pensionato de freiras, que foi uma situação, assim, olha, inédita na minha vida. Bem Isso em complicada. Pelotas? Não, daí em Curitiba. Ah, em Curitiba. Porque daí a mãe me mandou morar em Curitiba para fazer aquele período de terceirão, um cursinho, né? Ah, sim. Aham. Daí eu fui para Curitiba e nesse pensionato de freiras, nada melhor do que 40 meninas ali, todas querendo medicina. Imagina o horror Sim. que era, né? A delícia que era, todo mundo querendo uma matar a outra. Mas ao mesmo tempo também mostrando os caminhos, porque eu não tinha noção de onde eu prestaria o vestibular. E uma delas me convidou, Ana, vamos para Pelotas fazer o vestibular. Eu disse, meu Deus, onde é, né? Vim de ônibus. Fui ali, passei e deu certo. E daí veio morar pra cá. Daí teve mais colegas tuas que também passaram? Pois é. Daí não. as que foram comigo, nenhuma passou. Então eu não Puxa. sabia se eu chorava, se eu ria ou se eu chorava, né? Porque daí é ruim, né? Tu começar uma vida nova, né? Numa cidade sozinha. Olha, na verdade não foi muito ruim. Porque, nossa, foi muito legal. Eu morava na cidade de Freiras, né? Sim, Poxa. sim. Na verdade, a tua mãe te mandou para aquele lugar de freiras para garantir que tu ia focar nos estudos. Essa é que é a verdade, né? Mas eu Não vou ter festa. É verdade, sem festa. Não, tinha uns pensionatos lá em Curitiba, todo misto, homem, mulher. Não, vamos nesse daí que é só mulher, vamos focar. Esse é o ano de focar, né? Daí, no fim, deu tudo certo. E foi uma experiência bem legal, porque daí eu cheguei em Pelotas, imagina, Pelotas pra mim é uma festa, né? Sim. E assim, contínua. Cara, um mundo novo, tu tinha o quê?
18, 19 anos 18. nessa época? Imagina, né? Nossa, saí no pessoal de Longe de freira. casa, morando sozinha. Vixe, Maria. Deixou as freiras pra trás. Deixei as freiras, deixei o namorado pra trás também. O namorado ficou no caminho também. Não, ele me levou. Ele me levou. E daí voltou. Ele não aguentou solteiro. ficar. Ele não aguentou ficar em Pelotas. Não, nem podia. Deus o livre. Não. E daí, no fim, as coisas foram acontecendo. Legal, assim, em Pelotas conheci vários amigos também. Até hoje, tenho eles, né? Vários médicos. E é legal, assim, a gente vê a evolução da galera, né? Porque ao mesmo tempo que era uma turma super festeira, pessoal bacana, descontraído, mas também muito compenetrado ali. Quando o negócio Sim. pegava, era aquilo, né? É que faz Então, parte do ambiente universitário mesmo, né? Essa coisa de curtir, fazer festa, mas o foco ali são os estudos mesmo, né? É pra ser pelo menos, né? É pra ser. Aí tu te formou e começou aí a especialização na área de medicina estética. Isso. Daí, Isso tu veio pra Porto Alegre. Daí eu vim para Porto Alegre. Eu já estava assim, voltando para Paraná. Porque como minha família toda é do Paraná, eu tinha recém perdido meu avô, que me criou, enfim, que foi toda a história da medicina por causa dele, né? E no fim acabou pegando outro rumo também. Mas daí como aconteceu essa questão do concurso, daí um dos médicos que me patrocinou na época, que fez os meus preenchimentos definitivos, ele me convidou para trabalhar na clínica com ele. Então, foi uma oportunidade, eu digo que ele me abraçou, me apadrinhou, né? E foi muito bacana. Até hoje nós temos uma amizade bem, bem legal. E ele continuou atendendo em Porto Alegre. Seríamos concorrentes, mas na verdade sim. não. Ele que fez, no caso, a tua preparação para o concurso, isso? Isso. E foi aí que eu me apaixonei pelos preenchimentos definitivos, que isso foi em 2012, né? Então, eu vendo ele como um grande mestre, eu, ao mesmo tempo, também me fazendo lá toda a minha formação na parte estética, mas tendo ele como uma referência. Então, foi muito importante isso para mim. Ele foi um dos pioneiros, né? No que eu faço hoje. Sim. Então, foi um grande mestre mesmo, uma grande escola que eu tive. Tu trabalhou um tempo com ele e daí tu começou daí tu abriu a tua clínica. É, foi. E já tem quantos anos com a tua clínica? Com a minha clínica desde 2016. Desde 2016. 5 anos, então. Isso, 5 anos, é. Mas foi uma história muito doida, assim, porque daí eu saí de lá porque eu comecei a fazer o mesmo procedimento que ele. Então, Sim. a gente achou melhor, assim, separar Cada um pouco, vai né? pro seu lado. Isso. É. Daí eu fui lá pra Zona Sul. Uma escolha minha também, porque eu gosto muito dessa coisa de verde, natureza. Então, a Zona Sul tem essa pegada, né? Sim. E eu acabei indo pra Zona Sul. E nisso, eu pensei, gente, chegou a hora de ter meu espaço. Mas será? É agora ou não é? E eu fui numa cigana. E foi muito doido, sério. Foi buscar a orientação. Cigana. Imagina, minha família evangélica, eu católica. Não, vamos pra cigana. A arquiteta, ela me deu a sugestão, vamos embora. A cigana era arquiteta? Não, a arquiteta que tava pensando em projetar minha clínica. Tipo, a arquiteta queria muito mesmo que eu fizesse aquele trabalho, né? Sim. Quer dizer, fizesse a clínica pra ela poder trabalhar. Me mandou até pra cigana. Daí na cigana ela falou, não, que agora tá na hora de você ter o teu espaço. E muitos furos lá ela deu. Mas no final das contas o trem deu certo, né? Porque ela realmente me impulsionou. Então, Tu já pensou se ela pega lá e começa a ler tua mão e diz assim, tu tem que abrir um supermercado, teu Imagina. negócio é ser caixa de supermercado. Esse é o teu sonho, não vai nesse negócio. Não, mas eu vi que o negócio era furada quando eu falei que enfim, eu tava gostando de um menino, dela falou o nome de outro, eu disse, tô fora, né? Não é bem por aí, mas a cigana serviu pra isso, sim. Então eu dei aquele impulso, eu trabalhava ao mesmo tempo aqui em Sapiranga, em plantões. A ligação com Sapiranga foi... Eu ia mesmo perguntar como tu chegou aqui em Sapiranga para atender. Tu veio fazer plantões aqui no hospital? Então, na verdade, eu namorei um rapaz que é de Sapiranga, conheci durante a faculdade, daí eu acabei vindo pra cá, mas ele também ficou um pouco no meio do caminho. Foi mais um que ficou. Tá por aí. E daí foi ali que tu conheceu a Sapiranga. E acabou não saindo. Largou o namorado, mas ficou na cidade. Fiquei na cidade. E hoje sou super amiga dele, da família, enfim, né? Uma família bem legal daqui. E são meus pacientes também. E no plantão, eu dei todo o gás do plantão, fazia plantão, virava plantão para poder montar a clínica lá em Porto Alegre. E acabei montando e hoje estou lá, na Zona Sul. São fases, né, que acho que todo mundo passa, né? Quem, de repente, tem uma família que já pode, né, possibilitar
tu já arrancar com tudo pronto, bonito, né? É. O resto, porque eu escuto, assim, muita história dos médicos, é isso mesmo, assim, tipo, plantão, Muito. acumulando, fazendo até que consegue seguir com o seu negócio. Eu fiquei uns 4 anos, todo final de ano eu falava, não, agora deu, ano que vem eu não faço mais plantão. Tava eu lá, dia 1º de janeiro, fazendo plantão. Acho que eu preciso fazer mais um tempo ainda. Acho que vai indo esse momento aí, mas hoje daí eu já não faço mais. Mas também foi muito legal, porque eu fiz uma amizade muito grande com toda a equipe aqui de Sapiranga, de parte de hospital, da parte da enfermagem, dos médicos. Então, foi algo muito legal. Foi uma familhona pra mim, né? Imagina eu perdida, sozinha. Daí, já tinha terminado meu namoro. E foi uma família pra mim. Então, muito legal. Gosto de Sapiranga, muito. E nem penso em deixar. Que massa. Depois ali, quando tu trabalhou com esse médico lá, né? Que vocês acabaram rompendo depois. Sim. Quais foram os primeiros procedimentos, assim, que tu atendia? Que era a parte de preenchimentos mesmo? Sempre. Desde o início. Preenchimentos. O cabelo surgiu depois. Uhum. Que daí também tem a ver com outro namorado meu. Mas que também ficou. Não, nós vamos entrar nessa história. Vamos lá, vamos deixando. Mas então era a parte de preenchimentos, assim, preenchimento labial, preenchimento no rosto. No rosto, o corpo foi para depois também que eu comecei. Os primeiros eram rosto. Rosto, tudo definitivo. Por que eu gosto? Justamente por essa durabilidade para o paciente e o fato do produto. Agora eu vou começar a falar de produto, né? Mas depois, vamos lá. né? Depois. Não, já podemos, não tem regra, podemos já ir tocando. E o bacana do procedimento definitivo por quê? Porque ao redor de cada micropartícula forma um novelinho de colágeno. Então, a partir do momento, por exemplo, que eu faço uma mandíbula, a tua já é bem projetada, por sinal, né? Eu já estou te avaliando aqui. Pois é. Eu ia mesmo perguntar isso. Acontece isso, tu tá conversando com as pessoas e já olhando o que... Sim. Ali eu acho que alguns ml naquele lado direito, uns ml naquele outro lado. Agora a pegada é a bunda, né? Eu olho as bundas da mulherada e acho que ali podia fazer isso, fazer aquilo. E o legal, então, desse procedimento é a durabilidade, o fato de eu ter feito, gostado, né, do meu resultado e feito na minha mãe, enfim, há anos fazendo e vendo essa questão da maior harmonização, porque ele acaba expandindo mais a musculatura do que o ácido hialurônico, que é praticamente uma água. Ele é muito molinho. Então, a partir do momento que você faz, você não consegue redefinir tão bem quanto com o definitivo. O ácido, ele é usado em quê? Em quais procedimentos que normalmente se usa mais esse ácido como é que é? Hialurônico. Hialurônico. Isso. O ácido hialurônico, ele já faz parte do nosso organismo, em todos os órgãos, inclusive pele, né, que é o nosso maior órgão. Então, por ele fazer parte do nosso organismo para uma hidratação, ele faz também toda uma questão ali da parte conjuntiva, né, da sustentação do tecido, ele vai absorvendo com o tempo, mas o fato de já ter no organismo faz com que absorva esse ácido. Então, mais ou menos 1 ano. O que acontece? Todas as regiões que nós temos a condição de preencher com ácido hialurônico, a gente também tem condições de preencher com o definitivo. Entendi. Pontinha de nariz, bigode chinês, o queixo, maçã, mandíbula, vinco da brabeza, a região corporal. Então, o que aconteceu há alguns anos na medicina, que em 86, um cirurgião plástico da Alemanha pensou, gente, eu preciso preencher grandes áreas. Como é que eu vou fazer isso expandindo a musculatura com prótese de silicone? Não dá. Porque, por exemplo, sequela de poliomielite, algumas doenças que precisa fazer grandes preenchimentos. Então, ele acabou trazendo esse produto que já se utiliza na medicina desde 1930 como forma de preenchimento. Então, ele pegou aquelas partículazinhas, esfarelou como se fosse um vidrinho, assim, um vidrinho todo esfareladinho, misturou num colágeno e começou a preencher e expandir. Por quê? Ele é biocompatível. Então, ele nunca vai te dar alergia, nunca vai rejeitar. Ele é totalmente compatível também com outros procedimentos. Por exemplo, o paciente, ele tem definitivo e daqui a pouco quer fazer um pouquinho de hialurônico por cima, quer fazer enfim, qualquer procedimento, ele é biocompatível.
acaba tendo uma pegada muito forte da indústria farmacêutica de querer que o paciente use muito mais o hialurônico, porque toda hora absorve. Sim, porque tu tem que ficar repondo. Repondo. Ele dura o quê? Um ano? Um ano e meio, mais ou menos. Mas é o que eu falo, quanto mais prato você lavar, mais risco vai ter para o paciente. Então, Sim. o hialurônico toda hora, furando, picando, lembrando que a questão de complicações está ligada à técnica. Sim. A técnica errada. Então, não ao produto. O produto, se não for registrado, não sim, visa. com Por certeza. exemplo, André Surak. Existe uma página do Instagram também que fala muito... A Andressa teve aquele negócio que o organismo rejeitou, né? Que foi bem horrível, né? Na coxa. Provavelmente... Hidrogel. O hidrogel. Que não é liberado pela Anvisa. Sim, então, aí é que tá o problema. Aí tá o problema. Geralmente são profissionais, obviamente, não médicos, né? Que aplicam. E lembrando que o produto definitivo tem que ter carimbo para poder comprar. Então, se for em profissional não médico, tenha certeza absoluta que ou tá botando óleo de cozinha no teu bumbum, ou tá botando silicone de limpar carro, que é o silicone industrial, que dá para comprar pelo Mercado Livre e que dá um monte de problemas no futuro, né? Obviamente. Ou o hidrogel que a André Surak usou. Então, esses preenchimentos, inclusive eu estou indo agora para a Colômbia falar sobre isso, que é... Não, é Equador. Eu confundo sempre. É Equador. Mas é perto. É? É perto e eles falam o mesmo idioma, então... Então tá tranquilo. Ai, meu Deus. Então, eu tô indo pro Equador falar sobre a diferenciação dos preenchedores. Então, num exame de imagem, você consegue ver a diferença de um preenchedor que é o permitido para aqueles preenchedores que não são permitidos e que causa basicamente vítimas, né? Sim. São as vítimas desse preenchimento. Apesar que, não sei se eu classifico também como vítimas, porque as meninas, geralmente, né, em meios que acabam querendo algo mais barato, né? Elas fazem sabendo que o negócio não é tão bom, né? Sim. Então... isso é o ruim, né? A desinformação, né? Justamente. Acho que não vai dar nada. Vamos botar um litrinho aí pra ver o que dá. Aí nem sabe o que tá botando no corpo, né? Não, e o que é punk, assim, que eu acho, é que tu pega, por exemplo, um caso de uma pessoa, vamos supor, que nem a André Surak, aquele caso dela, teve muito mais repercussão do que, sei lá, do que a maioria dos casos que dão certo com os bons profissionais. Ou seja, as pessoas olham lá e acham que, podem confundir que talvez o que vocês fazem é a mesma coisa que foi feito nela. Claro, e daí por isso que Esse é o problema, né? E é por isso que é uma constante exposição que eu tenho na mídia, porque justamente eu falo o que é. Eu falo o que é. Meu Deus, eu tenho meu CRM, eu tenho toda a minha carreira, toda a história ali. E eu falo porque eu acredito, é um produto maravilhoso e que eu deixo sempre claro para todo mundo prestar atenção no profissional que vai estar sendo feito e o produto que está sendo aplicado. Sim. Tem que ter o seu devido registro na Anvisa, né? A biocompatibilidade com o nosso organismo. E é muito legal. O Brito, por exemplo, é um paciente que eu sempre falo, porque é muito conhecido. Paulo Brito. O Paulo Brito. Paulo Feito. O Feito. Ele tem o rosto todo de definitivo. É mesmo? Todo ele. Todos, assim, várias pessoas, apresentadores, jornalistas que a gente acaba tratando, é tudo com definitivo. Porque é justamente algo duradouro para o paciente e de uma forma que eu consigo ter um resultado mais bonito do que com ácido hialurônico. Sim. Então, ele é a minha paixão. Tu faz assim uma vez e não precisa fazer mais, isso? Mais ou menos assim, porque nada é para sempre. Nada é para sempre, mas ele dura muito mais tempo. Infinitamente mais, porque o hialurônico, a partir do momento que você colocou, tá absorvendo. Sim. Agora, o definitivo, não. Por essa questão do colágeno. Do colágeno ao redor de cada partícula. Por isso que jamais tem risco de sair do lugar, porque justamente forma aquele novelinho de colágeno ao redor. E depois de 30 dias, se o paciente quiser botar ácido hialurônico em cima, que inclusive muitas vezes eu acabo fazendo isso também, em alguns casos, não tem problema nenhum. Pode fazer qualquer outro procedimento que vai estar tudo liberado. No bumbum pode tomar injeção, não tem o que furar, não tem corte e não tem cicatriz. E tu faz no próprio consultório, não precisa ir no hospital, né? Jamais. Tudo com anestesia local, não tem exposição à questão de hospital, anestesia geral, né? Então é tudo minimamente invasivo. Agora teve um congresso muito legal lá em São Paulo, que eu fiz uma remodelação glútea definitiva com PMMA para todos os médicos ao vivo. Ao vivo? Olha a responsa, né? Não, foi bem assim. Ainda bem que eu tava lá com meu colega, o Alexandre, que segurou também. Porque como eu tinha 40 minutos, ele fez um lado
e eu fiz o outro. Sim, cada um cuidou de uma nádega. Só quero ver como é que tá esse resultado. Eu acho que o meu tá mais bonito. O Alexandre que não me escute. Mas que legal. E esse produto, ele começou a ser usado... Tu disse que ele é usado desde 1930. 30. Mas, assim, na medicina estética... 86. Sim. Desde 86. Mas é bastante tempo. É muito. O Botox... Por que não era... Eu ouvia falar tanto disso, de preenchimento definitivo. Pois é, porque na verdade o que acontece? Para você fazer um preenchimento definitivo, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Sim. Porque não sai mais, né? Entendi. Então, assim, você no tem... outro, se tu errou, botou demais, ele vai ser absorvido. É justamente. Então, assim, sempre do menos pro mais. Esse é um bordão aí que eu tenho. Sim. Do menos pro mais. Eu vi num vídeo teu, essa questão do menos pro mais me chamou a atenção. Sempre. Eu acho muito legal, porque eu trabalhei muitos anos, eu sou formado em educação física e trabalhei muitos anos como personal. Tinha uma academia, não atuo mais na área. Mas era uma coisa que eu usava bastante, assim. Quando eu ia começar o treinamento com as pessoas, elas vinham muito afoitas pelo resultado, né? E, tipo, quando chegava ali setembro, outubro, desesperadas pelo treinamento. E aí eu trabalhava essa fase de adaptação e eu sempre brincava assim, tipo, gente, a gente tem que errar para menos no início, sabe? Isso. Eu prefiro que tu saia do treino, não sinta nada de dor, do que tu sentir dor em excesso e daqui a pouco gerar algum problema ali na frente. E eu achei legal quando eu vi isso, assim, eu lembrei muito de como eu trabalhava, né? Principalmente essa fase inicial. E o menos pro mais, nesse sentido que tu fala, é de tentar usar o mínimo para deixar o mais natural possível. Isso, é isso? E em 30 dias fazer um complemento. Eu sim. prefiro trabalhar mais. Trabalhar mais. Porque meus pacientes, quando voltam para retorno, não vamos falar em valores, mas eles não acertam mais. Então, às vezes eu fico fazendo 2, 3, 4 etapas, porque vai criar gerar naturalidade. Sim. Porque o que acontece? O paciente que ele acaba tendo muitos preenchimentos, muitos procedimentos, parece que ele está mais velho, recalchutado. O negócio é você se manter o mais jovial possível, né? Com menos volume, menos procedimento, menos intervenções. E olha que eu trabalho com isso, estou falando o contrário, né? Então, o que eu falo? Sempre buscando a maior harmonia possível. Se Deus quiser, a gente tem muito chão pela frente. Sim. E tem muitos procedimentos que a gente ainda pode fazer. Para que fazer tudo para ontem, né? Então, vamos aos pouquinhos. Normalmente, então são o quê? 2, 3, 4 sessões? Isso, geralmente são 2 ou 3. E daí já resolve tudo. Daí já tá pronto. É claro que daqui 10 anos, ou depende de uma olheira, por exemplo, a gente não dorme bem, se alimenta mal. Eu tenho muita olheira. Tá naquela período de estresse. Sempre tive muito, assim. Então, já vamos descer ali, já vamos fazer. Mas mesmo dormindo bem, eu sou um cara que mesmo posso dormir o final de semana inteiro, eu vou estar com aquelas olheiras ali. Olheirinha, sim. Parece que tá... E a olheira tem 3 fatores, né? A questão genética, a absorção da gordura ali no local, também a questão da pigmentação da pele ou uma alteração vascular. Mas essa questão do afundamento é o que gera mais sombra. Que é quando absorve essa gordurinha, que muitas vezes pode ser genético, né? Aí faz um preenchimento ali? Faz um preenchimento ali. Legal. Dá para fazer o preenchimento tanto com hialurônico, que daqui a alguns meses já vai absorver, ou definitivo. Que legal. Uma coisa que tu falou agora, assim, sobre a questão, né, de envelhecer e prevenindo. Eu lembro, assim, que me parece que antigamente os tratamentos estéticos, os procedimentos, eles estavam mais associados, assim, a ir lá e resolver um problema. Tipo assim, a pessoa tem peito pequeno, ela quer botar a prótese, né? Ela vai fazer sei lá, vai lá e faz uma rinoplastia. Faz aquele que se fazia, né? Despichar tudo. Despichar tudo. E me parece que nos últimos tempos, assim, eu tenho visto o pessoal trabalhando nessa questão da prevenção, o tratamento estético como um preventivo ao longo da vida para tu ir amenizando os efeitos, né, da idade, no caso, né? E o bacana Isso é uma diferença? Sempre foi assim e eu não reparava? Ou é uma coisa mais dos últimos tempos, assim? Mais dos últimos tempos. Então, o que acontece? Essa questão do minimamente invasivo é que chama justamente para a naturalidade, né? Não que uma plástica não vá ficar natural, mas a chance de ficar mais artificial é maior, né? Se você estica muito, se você abre muito, tira muito a pele, enfim. Então, quando a gente vai do minimamente invasivo, você vai retardando esse processo de uma forma menos agressiva.
Sim. Então, até teve uma vez um colega, quando eu falei dos preenchimentos definitivos, ele falou assim, não, então nesse caso eu prefiro mandar direto para cirurgia. Não, né? Eu já Sim. tenho outro pensamento, eu sou da linha de que a gente tem condições de retardar esse processo. Poxa, uma exposição, um bloco cirúrgico. Claro que eu sou fã da cirurgia plástica, super sou adepta, também indico para os meus pacientes, mas claro que a minha pegada é o minimamente invasivo, né? Então, quanto mais eu retardar esse processo, melhor para o paciente. E sempre focando nessas linhas de expressão, tem o famoso pé de galinha. O pé de galinha. Pé de galinha na testa também, né? Isso também, o vinco da brabeza também, que acaba formando muito esse do meio. Ah, sim, é do cara que fica assim. Esse, que fica muito sério, né? E até assim, falando em homens, muitas vezes advogados que querem estar com aquela expressão mais relaxada, mais descansada, eles fazem até mesmo preenchimento de olheiras. O que mais faz é preenchimento de olheiras, né? Homens. Alguns também buscam aquele ângulo mais saliente, né? Para deixar aquela expressão mais masculina do que aquela expressão mais infantil. Então, a gente acaba projetando esses ângulos também. Então, existe o visagismo dentro dessa medicina estética. O que é o visagismo? O visagismo é você deixar uma paciente com uma expressão mais sedutora ou uma expressão mais séria. Uma expressão, sim. Entende? Por exemplo, uma Mas mulher... que tem a ver com a personalidade dela, de repente. Isso mesmo. Não tem como eu colocar, por exemplo, uma profissional, uma jornalista, enfim, com uma sobrancelha lá para cima, um bocão gigante, né? Ela já tem que ter uma pegada, um olhar um pouquinho mais baixo. Então, para mostrar aquela questão séria. Então, esse é o visagismo, que inclusive a gente falou muito também no congresso agora lá em São Paulo. Pô, que coisa bacana. Uma vez eu vi não sei se eu não lembro se foi num programa, mas era um médico falando que a gente tinha que evitar, assim, aquelas expressões. Sabe quando dá uma risada, assim, que tu te contrai todo? Mas como é que tu vai fazer isso, sabe? Pois é. Eu vou ficar rindo. Vou tentar mexer, não vou mexer daqui pra cima para começar a criar as linhas de expressão. Não tem como. Mas essa questão da testa, eu falo para os meus pacientes, até questão de academia. No treino. Tá fazendo força. Mexendo demais. Isso vai fazer com que mas é difícil controlar, né? Eu sei. Mas tenta controlar no olhar, na boca, sei lá. Imagina quebrar os dentes. Mas assim, o máximo possível que controlar, reeducar a expressão vai gerar menos rugas, com certeza, para o teu futuro. Então, uma pessoa que não é tão divertida, que não é tão feliz, que não fica rindo tanto, ela vai ter menos linhas de expressão. Não, porque ela não ri tanto. Mas ela vai ter aquela amargura, a questão hormonal também, né? Que vai gerar envelhecimento, cortisol. Então, tem outros fatores relacionados a isso. E ser feliz em primeiro lugar, né? Depois a gente pensa nessa estética aí. Sim. Em primeiro lugar é ser feliz. Verdade. Eu sou bem honesta e sincera. Às vezes eu nem vendo muito meu peixe. Sim. Eu falo até às vezes um pouco contra, mas é porque é a realidade da vida, né? Poxa, às vezes assim, tu tá feliz demais, que tu quer fazer procedimento, volta pra casa. É bem isso. Mas quantas vezes eu falo pro paciente, não, por enquanto não precisa, não, isso aí deixa pro futuro. Às vezes sai meio desacorçoado lá da clínica. Cara, isso é uma coisa interessante, assim. Eu sempre fiquei curioso nessa questão de medicina estética, a questão de tu lidar com a vontade do paciente, com a questão ética também, e com o que tu vê que, tipo assim, o melhor para ele não é o que ele quer. Acontece muito isso. Como tu lida com isso, assim? Eu vou citar para deixar mais claro. Uma vez eu estava vendo um programa desses de estética lá na Sky, e aí apareceu uma mulher que estava com uma boca gigantesca, ela tinha uns silicones gigantes, ela tinha um monte de coisa, e ela estava indo naqueles médicos para tentar consertar, tipo assim... Os exageros. Os exageros. Então, tipo assim, assim como tem médico que vai dizer assim, não faz isso, alguém fez o procedimento nela, né? Pois é. A pessoa que está querendo fazer alguma loucura ali, ela vai encontrar talvez um médico que faça. Claro, e às vezes mais de um, né? Vai em um, não quer. Vai lá no outro, tentou e conseguiu. Então, como lidar com isso, assim, com essa questão? Porque existe o componente emocional nessa parte estética. Tipo, um procedimento estético, ele pode trazer uma autoestima da pessoa, assim, né? Tipo... Às vezes é uma coisa que estava a vida inteira incomodando a pessoa, tipo, né, botar uma prótese de silicone ou fazer uma cirurgia, uma rinoplastia, alguma coisa assim. Sim. E a pessoa ficou, aquilo ali deu vida para ela. E ao mesmo tempo existe aquela pessoa que deposita a felicidade nos procedimentos.
Não sei se consegui entender. Eu entendo. Mas o que eu tenho, assim, eu acho que muita afinidade, que esses pacientes que são muito exagerados, eles nem me procuram. Porque eu já vou falando do menos para o mais, eu faço um acordo verbal com o meu paciente. Eu falo, olha, por exemplo, lábio definitivo eu vou fazer em 3 etapas. Acima disso eu não complemento mais. Porque senão não querem parar de fazer, né? Sim. E daqui a pouco o lábio fica exagerado. Então eu acelero, mas ao mesmo tempo eu freio. Eu não deixo passar isso. Sim. Porque senão é a minha marca, né? É o meu nome. Sim. Então não vale a pena. Mas eu, claro, de uma forma muito tranquila, carinhosa, eu vou explicando. Vai explicando e daqui a pouco a pessoa naturalmente vai procurar outro profissional. Justamente, já não volta mais para mim, né? Mas eles super entendem e também confiam, né? Quando eu falo, não, agora deu, paramos, aí já é o máximo. Não, então tá bom, eu vou por você. É que nem eu numa arquitetura, né? Se falar para mim que tá bom, tá ótimo. Sim. Eu não entendo nada. Mas existe alguma coisa, alguma questão ética, digo assim, mesmo de recomendação do Conselho de Medicina nesses casos, assim? Existe um limite, alguma coisa que não pode ser feita? O limite é o bom senso. E o bom senso é de cada profissional. Então, da mesma forma que você vai elevar a tua carreira fazendo certas características de procedimento, você também pode começar a ir para o outro lado. Então, quem se prejudica é o próprio profissional, né? Mas o limite é o bom senso. Então, às vezes me perguntam, qual é o limite para colocar num glúteo? Não existe limite. Se eu tenho musculatura para preencher, eu vou preencher. Da mesma forma, uma prótese de silicone. Se eu quiser botar 6 litros, eu boto. Mas para mim é ridículo, né? Então, essas bizarrices a gente evita. Então, o limite é o bom senso do profissional. Sim. Por isso que muitos pacientes acabam procurando, porque sabe que a visão é mais natural. Sim. Já aqueles pacientes que gostam do mais artificial, porque tem pacientes que chegam me pedindo isso. Sim. Eu gosto do silicone, no caso que eu não faço, mas eu já fiz e queria bem artificial mesmo. E agora meu bumbum eu quero bem artificial. Ai, meu Deus. Sim. Deu um impasse para trabalhar no psicológico. Chega um ponto que eu não faço mais. Porque naturalmente os teus próprios pacientes vão virando teu cartão de visita, né? Claro. Eu acho que daí o pessoal vai vendo a linha, ao longo dos anos, a linha que tu trabalha, né? Isso, justamente. Eu gosto de trabalhar muito com pacientes de mais idade também. Uhum. Então, essa pegada de mais idade, você principalmente tem que usar menos volume. Uhum. Então, é algo que você também... E é incrível. E dá muita diferença, né? Tipo, tu pegar uma pessoa mais velha... Com assim, um pouquinho de... Tu trabalha um pouquinho naquele pé de galinha, ou no coisa, já dá uma... Tu olha pra pessoa, assim, já é um... Porque na pessoa mais nova, às vezes, é mais sutil. Às vezes a pessoa não percebe, mas na pessoa mais velha... Dá toda a diferença, faz toda a diferença. E, principalmente, essa questão dos preenchimentos definitivos em quem tem mais idade, porque muitas vezes não podem ir para bloco cirúrgico fazer corte. Sim. Não pode fazer corte no bloco cirúrgico, enfim, tem alguns outros problemas, né? Então, o preenchimento definitivo é legal por isso, que você dá essa maior sustentabilidade para o paciente de uma forma que ele faz na própria clínica, né? Sim. Então, você já consegue devolver essa autoestima, independente da idade. Eu já fiz preenchimento de olheira em pacientes de 14 anos. Já fiz procedimento de luz intensa pulsada numa paciente de 4 anos. Não, tô brincando. Não, 4 anos pior que foi mesmo. Ela tava com a mãe, querida, ela tinha uma aranha vascular, já deu um cliquezinho ali e resolveu. Minha paciente até hoje, a mãe dela. É daqui de Sapiranga, inclusive, dentista. Que legal. Então... Enfim, não tem idade, né? A questão é o bom senso. Claro que eu não vou pegar uma menina jovem e começar a querer modificar o rosto, jamais. Sim. Mas esse menino, ele se incomodava com as olheiras. E sofria bullying até, né, na escola. Sim. Muito genético, né? Então a gente acabou fazendo, ele tá bem feliz. Definitivo. Que legal. E essa questão, assim, dos homens e das mulheres, assim, tu atende... que tipo de procedimentos que os homens costumam buscar mais e que tipo as mulheres procuram? Os homens, quando a gente fala em preenchimento, todos definitivos, olheira, mandíbula e queixo. Quando fala em preenchimento. Esse ângulozinho aqui. Aqui, dos lados. Aqui. Ah, entendi. Que daí fica mais assim, né? Volumizadinho. Entendi. É legal também que dá um alicerce pra face, né? Previne. E tu coloca ali o preenchimento e ele fica ali naquele local, ele não se move. Fica ali naquele local. Jamais ele se move, nem que a vaca tussa. Eu brinquei, né? Mas eu tenho uma paciente que é vegana e falou, não, mas a vaca tosse. Mas não tem como fazer, quer dizer, sair do lugar. Sim. A partir do momento que você colocou o produto,
forma um novelinho de colágeno. Isso, é claro, são estudos, né? Sim. Que daí a gente vê ali o novelinho segurando cada micropartícula e cada ml tem, em média, 9 milhões de micropartículas. Não Nossa existe produto no mercado que tenha mais partículas. Esses dias eu fiz uma live com o Brito e daí não sei quem, foi um fake que comentou: ai, mas isso daí é venda? Claro que não, né? Não tô falando nem de marca aqui. Sim. Eu falo que eu acredito, que eu amo, é minha paixão, né? É meu chão. Agora, os homens também, a questão do cabelo, falando não no preenchimento, sim. Uhum. mas o cabelo. Toda a vida é cabelo. Então, é aquele paciente que acaba escondendo a entradinha, quando puxa já se incomoda. Já aparece. Coroinha, né? Que já começa a incomodar. Eu tô sabendo, essa parte. Aí, ó. E agora há pouco eu te vi na câmera, eu te vi que levemente uma coroinha. Sim, é só me abaixar aqui que aparece. Dá né? pra fazer também. E sabe como é que eu descobri que eu tinha uma coroinha aqui? Quando meu filho nasceu, a gente foi fazer umas fotos em casa com ele, assim, e aí foi feita uma foto de cima. E aí, quando eu vi, eu olhei. Uau. Eu disse, cara, eu tô tão careca assim na parte de cima, sabe? Eu tava com o cabelo bem baixinho. E aí eu vi, tá caindo aqui atrás. Mas você, como um paciente jovem, já teria que começar a tratar a questão clínica, né? O uso de medicamentos, começar a tomar. Ah, sim. Será? Existem, com certeza, tem resultados incríveis. Existem inibidores de uma enzima. Essa enzima que faz cair o cabelo. A partir do momento que você começa a usar esses inibidores, começa a usar um vasodilatador, é incrível. Você até previne que os outros não caiam, né? Por exemplo, Legal. pacientes jovens, quando vão procurar transplante. Cada vez mais os pacientes jovens procuram transplante. Até teve uma reportagem que a Veja, a revista, me procurou para falar sobre pacientes jovens cada vez mais procurando transplante. Mas daí o Malvino Salvador roubou minha página. Eu fiquei assim, ó, em 2 linhas, que dá pra ver com a lupa, e eu não consegui nem postar. Que sacanagem, Que né? sacanagem. E se ele ainda tivesse careca, né, e fosse falar do procedimento... É que ele fez o transplante. Ah, ele fez. E como ele então montou foi uma... isso. Justamente, Eles só pegaram a tua fala ali e botaram... Minúscula. sacanagem. Ali, ó, lá no final da página. E daí ele montou uma franquia também de clínicas de transplante capilar. E no Rio. Então, acho que acabou vinculando a matéria Pode dele. ser. E ficou um pouquinho lá pra mim, mas tudo bem. Eu tava na Veja. Então, o que acontece? Essa questão do transplante é justamente isso. Cada vez mais os pacientes jovens procuram e a gente tem que cuidar muito. Porque daqui a pouco, se eu não tratar clinicamente esse paciente, a partir de um ano que ele fez a cirurgia, aqueles cabelos que tinham nele já começaram a cair. Então, Sim. troca... Ah, a cirurgia tá legal, mas já tá careca da outro lado, né? Ah, sim. Então, a gente tem que tratar com esses inibidores de enzimas que a gente prescreve de acordo com a necessidade do paciente, né? Então, a gente faz a cirurgia mais ou menos em umas 8, 10 horas e é feito na própria clínica médica também. Isso eu ia te perguntar, então, já que nós entramos nessa parte de transplante capilar, o que é a grande diferença dessa técnica? O nome da técnica é? FUE. FUE. Follicular Unit Extraction, extração de unidade folicular. Ah, sim. Uma a uma. Uma a uma. E qual é que é a grande diferença dela para a técnica que se usava lá nos anos 90? Que eu lembro que o pessoal que fazia, eu lembro que parecia uns cabelinhos assim de boneca, assim, sabe? Justamente. Uns tufinhos, né? É. Era menos lapidado, vamos dizer assim, porque a forma de extrair o pelo, ele era mais rústico, né? E também o fato de ter que cortar um pedaço do couro cabeludo do paciente. Então, ficava com aquela cicatriz linear e eles acabavam fatiando o pedaço do couro cabeludo e colocando em tufos. Meu Deus. Então, ia botando em tufo mesmo. Ficava aí uma plantinha ali, né? Sim. Cabelo de boneca. E hoje já não existe, porque a gente vai tirando pelo por pelo. Então, Cara, trabalha... isso é um trabalhão, né? Mas muito. No de início, 8 a 10 horas, tu falou. com certeza. E no início da tua carreira, é assim, ó, 12 horas brincando. 12 brincando. Sim, não tem ainda o domínio total da técnica, né? Meu Deus, você tem que ser assim, ó, muito macho pra continuar fazendo isso, porque é brabo. E se tira aqui de trás, né? Tira Isso. de trás e... Tira de trás e daí eles são separados, o aluno vai tirando e deixa eles separadinhos num canto, né? Separa todos os pelinhos. Lembrando que pra gente manter a naturalidade do transplante tem que ser aquela primeira linha com apenas um pelo, pra não dar aquele aspecto cabelo de boneca. Ah, sim. Então, primeira linhazinha, aqueles pelos separados, né? Os folículos, os enxertos apenas de um fio. E aqueles que já é mais os tufinhos, a gente vai colocando atrás para dar densidade. E aquele paciente também que não tem muita área doadora, a gente tem condições de tirar até do tórax.
Ah, dá pra tirar de outras partes do corpo. Dá pra implantar. dá pra tirar da virilha, onde for. Nasce um pouco diferente, mas dá pra fazer. Dá pra fazer um forro. É um pouquinho estranho. Uma vez eu fui fazer um teste, na minha mãe, é claro. Eu falei pra mãe, vamos tirar um pelinho só da tua pra virilha ver como é que é. e vamos botar na testa. Daí, porque eu queria realmente ver, mas daí a minha auxiliar foi lá e botou na pia lá e foi o pelo. A mãe ficou muito brava. Perdeu passou por todo o processo. E não deu certo. Não. E inclusive o pessoal implanta barba, é o mesmo esquema? É o mesmo. Tem gente que faz. E a gente tira do cabelo a barba. Também. Então a gente tira da região posterior do couro cabeludo. Por que da região posterior? Porque ali não existe aquela influência hormonal. Então, a partir do momento que eu tiro os cabelinhos ali de trás, eu transplanto e eles nunca mais caem. Porque não tem influência hormonal. Não é a área, é justamente a enzima. Então, é a ligação nesses receptores ali do folículo que faz cair cabelo. Então, eles vindo saudáveis não caem mais. Ele nasce daí um pelinho e eu sei que eu conheço várias pessoas que fizeram. Ele nasce e daí o primeiro fio cai, né? Tem um esquema assim. Ele quebra. Ele quebra devido ao trauma que você gerou. Sim. Então, aquele corte intradérmico que você fez ali no fio já gerou o estresse suficiente para ele cair. Mas o que interessa para o cirurgião não é esse fio, é o bulbo. São as células que vão gerar o novo fio. Então, essa magia do transplante acontece ali na primeira semana já. Sim. Então, aquele pelo que está quebrando não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu sempre acalmo o paciente, né? Porque só começa a crescer mesmo a partir do 4º mês. O pessoal começa a ficar preocupado, né? Tipo, tá caindo tudo. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Essa é a frase, deu tudo errado. Eu sempre falo pro paciente, essa é a frase que você vai ter aqui. Que deu tudo errado. O segundo que cresce é o já que vem pra ficar... Permanente. Sim. Só que lembra que o ciclo do fio, ele vai continuar. Ele vai continuar tendo crescimento, repouso e queda. Mas ao mesmo tempo que daí já está na queda, o outro já está apontando ali crescendo. Sim, entendi. Então essa renovação nunca para mais. É diferente daquele que já acabou, né? Sim. Que já morreu. Os primeiros que eu vi, assim, que começaram a bombar foram aqueles da Turquia, né? Ah, sim, a Turquia. O pessoal ia pra Turquia fazer, mas depois eu comecei a ver, no Brasil já estavam fazendo. Não, com certeza. Aqui no Brasil acabava ainda sendo uma técnica muito cara, né? Sim. E o pessoal buscava Ficava preço. mais barato ir pra Turquia fazer. Que hoje já não vale mais a pena, né? E uma questão muito... €1 lá nas alturas. Não tem como. E outra coisa, imagina você fazer um procedimento de tamanha dimensão e você não ter o acompanhamento do profissional. Nem falar a mesma língua. Deve ser complicado mesmo. É meio complicado, né? E eu acabei trazendo para treinar a minha equipe do transplante aqui, uma equipe de São Paulo, que elas foram treinadas na Turquia, porque elas estão há 30 anos já nessa área. Pegaram a técnica antiga, depois foram para FUE e estão aí, né? Então elas contaram os bastidores da Turquia. E é punk? É punk. É tipo assim, caiu uma pinça de um paciente no chão, me empresta a tua aí. E você tá usando a cabeça do outro. Então, assim, meu Deus. A questão da higiene, o fato também a questão artificial que eu acho deles é o desenho. Porque a pegada do desenho é muito importante para você manter a naturalidade no homem e na mulher. Então, a mulher, ela tem aquele arquinho, né? Uma tiarinha. O homem já tem que ter uma leve entradinha. Sim, não dá pra fechar tudo. Não dá pra fechar tudo. Isso não é natural. Então, dá pra ver que fez o transplante. Quando eu comecei a especialização do transplante, tinha um colega que recém tinha feito na Turquia, inclusive, é um neurocirurgião, que ele também estava lá com a gente. Mas não seguiu, né? Porque o negócio é tão pegado que... Olha, acho que eu fui uma das poucas sobreviventes a continuar, porque tem que ter muita persistência. E ele, hoje, eu vejo ele, graças a Deus, eu espero que não me veja aqui falando, mas ele tá bem artificial. Porque fizeram como se fosse uma tigela aqui. Sim. Isso não existe, né? Então, veio muito, muito pra frente. O desenho não ficou legal. Não ficou legal. Então, são duas coisas da naturalidade do transplante. É o teu desenho e a forma com que você implanta os pelos. Então, a primeira linha, um fiozinho na direção que deve e mais pra trás aqueles tufinhos. Isso gera naturalidade. Que legal. Então, é uma ciência aliada à arte, né? Sim, são duas... um trabalho total artístico, né? Total artístico. E na equipe, claro que a minha equipe é maravilhosa. Então, eu preciso muito das meninas também. É uma equipe de 6 integrantes que a gente não consegue fazer sozinho, né? Ficam as 6 pessoas em volta ali da pessoa no transplante.
2 na cabeça, 2 lá contando os pelos e as outras 2 circulando e sempre tem coisa para fazer. Sim. Que legal. Então depois a outra parte... Tem alguma contraindicação para fazer esse procedimento? A contraindicação é só se tiver feridas no local. Por exemplo, a cabeça que está com uma dermatite, enfim, alguma coisa que precisa tratar antes. Senão, não tem contraindicação nenhuma. Agora, existe sim o fato que acaba alguns casos acontecendo de não ter condições de fazer o transplante. Sim. Que é quando o paciente não tem área doadora suficiente. Sim. Então, aquele careca, que ele só tem uma faixinha atrás. Não vai adiantar. Esquece. Não tem o que fazer. Porque se for pra gente fazer um trabalho que fique ralo, daí não vale a pena, Não faz sentido. Um pra cá, outro pra lá, Sim. então não adianta. Não põe nada. Não põe nada. Então, assim, se tem área doadora, beleza. Se não, não tem como. E também bastante mulheres fazem, né? Fazem. Se for olhar assim no geral, são mais homens fazendo. Mas tem bastante também a calvície feminina, né? 80% homens e 20 mulheres. Então, 20 mulheres. Mas o que acontece com as mulheres? A calvície na mulher, ela começa a acontecer a partir dos 40. O homem já é bem antes, né? Sim. E a mulher, quando começa a ter a calvície, ela sente como se estivesse doente. É diferente da frase dos homens lá, que é do careca que elas gostam. Que pra mim é um careca que falou isso, né? Mas as mulheres não. As mulheres ficam com a baixa autoestima, justamente por aquele aspecto, nossa, tá doente, o que aconteceu, né? Então, muitas vezes a gente trata clinicamente, mas o transplante é um ótimo aliado. Sim. E em alguns casos de mulheres novas que procuram também o transplante, é para diminuir a testa. Então, elas querem fazer um rabo de cavalo, querem fazer ali um penteado. Fica uma testa gigante e incomoda. Fica a testa lá pra cima. Então, fazendo o transplante, fica super natural. Entendi. E fecha bem. Então, acabou. Sim. Fica com uma testa menor. Que legal. Isso falou antes dos carecas, deve ser uma preocupação, né? Do careca, porque esse ditado é dos carecas que elas gostam mais, né? O cara às vezes não faz porque fica com medo. Será que ele consegue fazer o transplante e manter a alma de careca dele? Pois é difícil. Ai, meu Talvez Deus. tem muito careca que não faz que pensa isso, né? Tipo, não, vou perder o meu grande charme, já que é dos carecas que elas gostam mais. Não, mas essa frase morre lá na clínica. Morre lá. Porque é incrível como os pacientes às vezes começam, pois é, eu não me incomodo muito, né? Mas, nossa, você vai ver assim, o paciente já está há anos já se incomodando com aquilo, né? Mas às vezes a questão de, enfim, de reconhecer, existe algum tabu, ainda algum tabu em relação à estética no homem, né? Mas cada vez está se Cada vez menos, né? Claro, ninguém quer ficar para trás, né? Sim. E as mulheres incentivam muito os homens, e é muito legal de ver isso. Sim. Em ver isso, né? Porque elas vão realmente, que o cara, né, quer que um rapaz esteja bem ali do lado, bem apresentável, né? E é muito legal, eu fiz um paciente que é delegado federal e ele já tá com seus 70 e poucos anos, atuando, né? E ele chegava na clínica sempre com o bonezinho de couro dele. Ele ia sempre com o boné. Hoje, ele comprou relógio, que eu vi uma foto dele, muito, muito assim, olha, super estiloso. Relógio laranja, não, vermelho, combinando com o sapato vermelho, todo com aquele cabelo. Então, ele já quer ser chamado mais atenção. Sim, entendi. Tá outra pegada, já não é mais aquele homem que tá lá paradinho. Não tem idade, né? Não tem idade. Não tem idade. Ainda mais que é um procedimento que é com anestesia local e na própria clínica. Sim. Então, é bem menos, né? Bem não menos tem hospital, invasão. não tem nada, bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Eu tenho alguns amigos, assim, que já são mais famosos, que eles estão fazendo permutas com profissionais, né, de transplante capilar. Quando eu ficar famoso, eu vou te procurar fazer uma permuta, então. Mas você já tá famoso, vamos lá. Vamos descer, Super que a gente já famoso. faz olheira, a gente já faz o cabelo. Agora, primeiro tem que criar coragem para fazer isso. Mas coragem você cria. É bem tranquilo, né? Porque todas as picadinhas é agulhinha de insulina. Então, é muito tranquilo. Não sente nada, né? É barbadinha, como diz os gaúchos. O transplante esse de capilar, ele também não dói quase nada. O pós-procedimento não tem dor. Não tem dor. Caramba, que legal. É incrível, incrível. E como as lesões que nós fazemos para implantar, elas são pequeniníssimas, não dá nem para enxergar a cicatriz. É menos de 1 milímetro. Então, é algo bem manual, bem artesanal, né? A gente acabou entrando no transplante capilar porque a gente estava falando dos procedimentos que os homens mais procuram. E as mulheres, assim, de preenchimento no rosto. Eu sei que tem o de glúteo, que é eu acho que é o que é mais procurado, né? Procura muito. Mas no rosto, assim, é parecido com o que muda
Pro homem e pra mulher, que a mulher procura mais? Na mulher, as mulheres muito bigode chinês se incomodam muito com essa linhazinha que traça aqui da região da asa do elas nariz. aliviar essa... Aliviar. Ah, tá. Empinar um pouquinho o nariz também. Se coloca aqui no nariz? Empina o na nariz. pontinha, dá pra botar o... Dá pra botar o preenchimento Que definitivo. legal. E o que acontece? A menor distância entre dois pontos é uma reta, não é uma curva. Por isso que quando a gente projeta a ponta do nariz, você sente que diminui o tamanho, oticamente, do nariz. Uhum. Então, às vezes, aquele nariz... quando a gente envelhece, o nariz cresce. Não, o nariz cai, né? O nariz despenca. É. Então, se a gente Parece que projeta... tá mais largo, né? Isso, despenca, tudo fica uma coisa mais, né? Então, a gente projetando ali, deixando a região mais empinadinha, você diminui até o tamanho do nariz. E também a gente consegue trabalhar aquelas irregularidades do dorso do nariz. Então, às vezes, o paciente acha que tem que fazer algo muito grande, sendo que um toquezinho que você dê ali já resolveu o problema. Mulher, então, é mais isso aí. É mais aqui, bigode chinês... Lábio, boca. Que usa o definitivo também? Eu prefiro no lábio o ácido hialurônico. Daí agora eu vou pro hialurônico. A única região que eu gosto do hialurônico é no lábio. Por quê? Porque o lábio é uma mucosa e quando a gente faz o procedimento com hialurônico, lembra que lá no início eu falei que ele é mais aguadinho, ele é mais molinho? Então ele fica mais fofinho. Ah, tá. Mais o outro naturalzinho. pode deixar mais rígido. Mais rígidozinho, porque ele é um produto mais concentrado, mais denso. Então, a gente faz muito o ângulo de mandíbula, projeção do queixo e todo o restante com o definitivo e deixamos o lábio hialurônico. Show. Então, agora vamos para a parte dos glúteos. Vamos. Não, eu vi nas tuas postagens lá, assim, alguns antes e depois, que é incrível a mudança, né? Eu até não posso publicar muitos antes e depois por causa do nosso conselho. Ah, sim. Mas se eu pudesse publicar todos os meus antes e depois, seria algo incrível, porque realmente muda. E os casos, assim, claro, as meninas jovens, fica um escândalo, né? Não tem pra elas, não tem pra ninguém. Agora, as pacientes de mais idade, os resultados são muito legais. São pacientes que, às vezes, chega o bumbum bem murchinho, sabe? Uma preguinha, até as preguiadinho, assim, no bumbum. Inclusive, em homens também a gente faz. E não é o público gay, também tem homens. Porque os héteros, porque com o passar dos anos, a partir dos seus 60, o bumbum do homem também murcha. Eu tenho mesmo a perguntar, porque tem um amigo meu que queria saber se homem também... Entendi. Já sei que amigo é esse. Então, mas dá pra fazer. E fica bem legal. E fica natural. É o Juninho, ele é técnico de áudio, ele que queria saber. O Juninho que trabalha no Repercussão. Esse ele tinha me comentado mesmo. Ele tinha, né? E assim, eu vi, eu sabia disso. Que sacanagem. Não, tá, mas assim, voltando. E esse procedimento, ele é injetado na musculatura? Sempre na musculatura. O que fica dentro do músculo não é um líquido, como a gente às vezes acha que seja. Não é um líquido. São micropartículas que ficam dentro da musculatura. Aquele líquido que a gente colocou as partículas, ele vai absorver. Em mais ou menos de 2 a 7 dias, em média. Ele absorve e o que vai ficar ali dentro da musculatura, expandindo a musculatura, são as micropartículas. E essas micropartículas formam aquele novelinho de colágeno ao redor, que é tecido de conjuntivo, fibrina, elastina e colágeno, que vai deixar a região sustentada. Por isso que quando eu faço um vídeo, né, de pós-procedimento, eu faço questão de tocar no bumbum da paciente para mostrar a firmeza. Para mostrar a consistência. A firmeza que fica. E isso é definitivo, ela fica... full time. Para sempre. Tá? Pra sempre. E, digamos assim, de quanto em quanto tempo precisaria fazer um retoque? Se o paciente quer mais volume, a qualquer momento, né? A gente pode fazer. Mas digamos, para manter o que foi feito. Olha, eu te falo ali, no mínimo ali uns 15 anos. Caramba! No mínimo. Tudo isso. Eu já fiz o meu faz 10 anos. E eu não vejo ainda a necessidade de retocar. E eu nem imagino que daqui 5 anos seja necessário ainda. Sim. Então dá para segurar muito tempo. O estímulo que se tem é, como eu falei, não tem como não se apaixonar pelo produto por causa do bioestímulo que gera. Sim. Para o profissional, seria mais vantajoso trabalhar com algo que todos os anos, né, o paciente voltasse. Mas eu penso, em primeiro lugar, o resultado. Em segundo, consequência, o dinheiro. Sim. É verdade, a gente precisa para viver. Mas, em primeiro, o que me motiva para sair lá da minha casa, para vir trabalhar de uma forma super feliz e animada, é fazer os preenchimentos. E, com certeza, com o definitivo.
Porque o ácido hialurônico, pra mim, é muito molinho. Eu já só gosto mais do... Não tem mais... Já não tem muito mais graça. Não dura tanto. Daí eu gosto de definitivo justamente por isso. E dá pra fazer glúteo, dá pra fazer coxa, dá pra fazer panturrilha, dá pra fazer peitoral masculino, bíceps, tríceps, deltoide. Incrível, né? Eu cheguei no Rio... Caramba. Os homens são tão antenados nessa questão estética lá do corpo, né? Que eu fiz um paciente que nunca tinha me pedido isso pra fazer o rhomboide. É um músculo minúsculo. É um músculozinho lá atrás, aqui na escápula, né? Atrás. Aí, ó. Mas caramba, o cara era muito detalhista mesmo. Ele queria aquela marcaçãozinha ali nas costas, né? Meu Deus. Mas olha, tem que ser um escultor ali pra fazer, porque... Ah, não, mas um pouquinho mais pra lá aqui. E assim, o cara que é hétero, mas super ligado no corpo. Não tem nada a ver isso. O Rio de Janeiro tem muito isso, né? O pessoal botava, eu lembro que assim, essa questão de... As pessoas fazem loucuras, na verdade, né? Algumas por sim, estética, assim, e essa questão do pessoal antigamente, não sei se ainda rola, mas injetava muito óleo. Eu lembro que o pessoal de academia tinha um óleo, que eu não sei o que era, que eles injetavam. E tem assim, eu lembro na época que eu estava na faculdade, no pós-graduação, depois de ter visto vídeos assim horríveis, do organismo rejeitou aí, tipo... Mas é claro, não necrosa, fica inflamado. Deus me livre. E esse líquido, ele faz essa função de dar esse volume. Digamos, pega ali um deltoide, por exemplo, que é a musculatura do ombro, ele vai dar um arredondadinho ali nele. Fica lindo. Fica Caramba, muito lindo. Você legal. desenha o músculo. E tem algum limite, assim, da quantidade que vai ser colocada? O limite é o bom senso. O limite é o bom senso. Não existe, assim, Não existe. Não posso passar disso aqui porque vai fazer mal. Inclusive, na Record, teve agora uma repercussão de um caso... Deixa eu me lembrar do que... Enfim, não vamos entrar muito no mérito de um profissional e tal. Mas falou... a questão de limite de volume, né? Não existe limite de volume. O limite é o bom senso. Sim. Sempre que é em relação a preenchedores, a Anvisa não estipula. A Anvisa deixa para o médico definir o volume que ele vai utilizar. Então, é isso que a Anvisa determina. O limite é o bom senso do profissional. Então, não existe dose de toxicidade. A partir do momento que eu faço 1 ml e é biocompatível, eu tenho condições de fazer 50, 100, 200, 1 litro, o que for o necessário. Depende, obviamente, do tamanho da musculatura e da naturalidade para o paciente. Então, a gente sempre faz em etapas, justamente para evitar o exagero, porque exagerou, não tem como tirar. Sim. Caramba, interessante. Agora, tu falou em outras partes do corpo, eu lembro, assim, também que isso eu via mais de homens, assim, mas também de mulheres, essa parte da panturrilha, que é muito difícil de trabalhar a hipertrofia no treinamento de panturrilha, né? Eu imagino que deva ter bastante gente que busque também. Para dar um volume ali. Também. Na batata da perna. Isso, na batata da perna. Imagina a sequela de poliomielite. Inclusive, é um trabalho científico que eu estou publicando agora. Preenchimento definitivo, né, com o PMMA, em pacientes com sequelas de poliomielite. Eu tenho 2 pacientes agora, ultimamente, que eu estou tratando com sequelas de poliomielite. Então, não é tão raro assim, né? Sim. Então, imagina, são pacientes que toda a vida sofreram com essa questão da autoestima. Por isso, uma perna normal... A perna fica fininha, uma atrofiada. Né? Incrível. Então, você fazendo essa remodelação é muito legal. Porque você não fica estagnado ali numa questão que eu vou ter que colocar ali naquele local e deixar. Não. Eu vou remodelando toda a região que eu quero. Onde tem músculo, eu faço. Tem também o caso de pessoas assim que sofrem acidentes também, né? Também. Calota craniana. Já fiz um preenchimento de calota definitivo com PMMA. É mesmo? É muito legal. Tu vê, né? Hoje na medicina estética tem de tudo. Dá pra fazer de tudo. Nossa, mas um dia eu atendi uma menina que hoje eu patrocino, né? As meninas do Miss, já que uma vez já me patrocinaram. É uma forma de eu poder retribuir isso pro universo. Então, ela me contando. Ela foi pro México e fizeram um preenchimento no calcanhar para aumentar o tamanho dela. Mas deu um problemão. Como assim? Como assim? Imagina o peso, o trauma. Mas Caramba, é isso que eu falo, as pessoas sentido. são doidas. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Teve que ficar de cadeira de rodas, porque teve que tirar o procedimento, o preenchimento que ela fez. Meu Deus. Então, assim, infinitas possibilidades. Vai de você escolher o profissional, o produto, e tá tudo certo. Um outro procedimento que eu vi, que até me deu um pouquinho de agonia quando eu vi. Celulite. Que tu passava assim e dava um estalinho. Isso. O que é aquilo? É incrível também.
Eu falo quem Ele é pra celulite. É para celulite. Mas também eu tô fazendo muito em sequelas de vacina, de injeção quando criança. Aquela injeção, aquela vacina que inflama, né? Fica uma Fazia uma muito depressão, no glúteo, né? aham. Isso, fazia muito no glúteo. Hoje já se faz muito na região do braço, Do braço. né? Então, antigamente. E também tombos. Pacientes que caem de escada e ficam com aquele talho ali na região do glúteo. Então, ali a gente precisa descolar. Não existe tratamento para celulite que vá resolver celulite que não tenha descolamento. Se usa o preenchimento para celulite ou não? Também, mas daí é só num segundo momento se for necessário. Uhum. Porque pensar que a celulite nada mais é do que fibras que puxam a pele para baixo. Uhum. Então, essas fibrinhas, essas trabéculas, elas estão em várias direções. Para a gente conseguir romper elas, tem que cortar. É como se fosse um botão de sofá. Não adianta ficar sim. preenchendo o botão. Entendi. Eu tenho que Tu tem despregar. que ir lá e cortar ele por baixo. E são fibras dos tecidos de gordura? Dos tecidos, que na verdade é um acúmulo de gordura, de edema e a própria fibrose ali do local. É uma fibrose mesmo que se forma. Uhum. Então, quando a gente vai descolar a celulite, a gente conhece então como uma microcirurgia da celulite, a gente faz um pique de botão anestésico, faz anestesia local, entra com aquele instrumentalzinho que é uma lâmina e vai rompendo. Dá para escutar o barulhinho. E na hora já nota a diferença, Já alivia. sobe. Na hora já Caramba. sobe. É muito, muito legal. E é a única forma de se tratar a celulite. Não existe Além da creminho. prevenção de alimentação, de tomar muita água, sempre se falava bastante de celulite. Justamente. Tomar Isso? muita água, evitar gordura. Até nessa questão de... Refrigerante. De colocar gordura no bumbum já é uma questão pra mim, né? Porque também pode gerar uma celulite, né? Porque nada mais é do que o acúmulo de gordura. É verdade. Se fazia muito isso de tirar a gordura de um lugar para botar no outro. Mas Se aí faz também isso pode ainda? gerar... Ainda se faz. Apesar de durar pouco, né? A questão Sim. do preenchimento Pois da é. gordura, mas também pode gerar celulite. Então, é a questão da celulite. Qual é o nome da celulite? Paniculopatia dermatofibrosclerótica. É o nome da celulite. Nome fácil de decorar, né? Fácil, super fácil. Lembra? Tu conseguiu decorar aí, Juninho, não? Não. Folículo, plano... Patia, edema. Então, é o acúmulo de gordura, edema e fibrose no local. E também essa técnica, ela foi criada para tratar cicatrizes de acne. Aquela cicatriz que fica muito pregadinha, afundada, você vai lá dar uma descoladinha, né? Eu gosto muito de associar essa técnica do descolamento em pacientes com vinco da Brabeza. Então, aquele vinquinho que está muito colado lá para baixo, muito preguiado, eu descolo e depois eu preencho. Na região da Brabeza. Sim, o preenchimento complementa o outro. Complementa o descolamento. Não tem nenhuma linha de crédito, assim, meu preenchimento, minha vida, não tem Meu com preenchimento, juros, minha vida. com juros mais tranquilos. Né? Vamos montar essa linha. É uma boa. Vamos ligar pro Não. pessoal lá da Caixa Econômica Federal e vamos fazer. Isso, vamos. Mas assim, o fato de não ter que pagar bloco cirúrgico, o fato de não ter que pagar anestesista, né? Tudo é verdade. isso facilita muito. É verdade. E essa questão também de ser definitivo, eu estar lá no congresso, nos 2 congressos que eu acabei dando palestra lá sobre, acaba chamando muita atenção de alguns profissionais que acabam indo para a linha do temporário, pensando no financeiro. Mas eu sou uma pessoa tão honesta, mas tão assim, sincera, na verdade, que eu falo tudo que eu penso. Porque tudo que eu penso, eu estou falando de uma forma muito honesta e sempre baseada em artigo científico. Sim. Então, agora, por exemplo, a gente está publicando um trabalho em cima de preenchimentos em pacientes, enfim, sempre buscando o melhor para o paciente, para a evolução da ciência médica, né? No pouco de conhecimento que a gente tem, poder transmitir o pleno, total. Sim. E isso, para mim, é o grande mestre, né? O grande mestre é esse, que é não muito esconde. massa, né? Tu poder passar isso, né? Essa técnica adiante. E tu participa desses congressos onde tu dá esses cursos que a gente falou, tu fez um ao vivo, um preenchimento ao vivo. E tu dá aula em algum local também? Ou em algum curso de especialização, coisa assim ou não? Então, agora eu vou dar, na verdade, eu tô feliz, mas ao mesmo tempo um pouco triste, porque a minha professora, que foi a grande referência, inclusive ela, a doutora Suzana Barreto, é que trouxe o preenchimento definitivo para os pacientes com HIV positivo e hoje eles têm de graça pelo SUS por causa dessa mulher. Caramba! Foi em 1992 que ela fez 1.600 casos corporal e facial com o preenchimento definitivo, PMMA.
Caramba, Então, é um trabalho... 1.600. 1.600 casos. Então, o que eu falo, é um trabalho muito legal, muito sério, que ela trouxe essa grande evolução, né, pra gente, para esses pacientes que precisam tanto devido à lipodistrofia, que absorve muita gordura. Sim, eles ficam muito, né, muito magrinhos. Muito magrinhos, e pelo SUS a gente consegue preencher esses pacientes com esse preenchedor desde 1992 para eles. Que legal, que massa. Muito bacana. Então, essa questão da aula, ela faleceu agora. E ela sabia que ia falecer porque ela teve um câncer de pâncreas. Ah, sim. Então, ela já deixou toda organizada a vida. E essa parte do conhecimento dela, o legado ficou para mim. Então, eu vou começar agora a dar aula numa pós-graduação de medicina com a parte estética, né? Que legal. Aqui no Rio Grande do Sul? Não, daí eu vou lá para Curitiba. Eu não sei nem como que eu vou fazer, a gente vai. Mas é legal, um desafio, né? Novo, esse legado que ficou pra ti, né? É um desafio legal. E esse ano, meu Deus, né? Arrepiei, porque imagina eu estar lá num palco que eu sempre, admirei muitos profissionais e eu tá lá, né? Então, eu até com a minha humildade, mas que nem eles falaram, Ana, isso é meritocracia. Você tá aqui porque você merece. Sim. Então... Que legal. Mas foi muito emocionante. É uma responsa, né? É uma responsa. Que massa. Nós estamos indo para a parte final, tá? A parte final. Que legal. A gente, então ficou assunto para a gente gravar um novo episódio mais à frente. Com certeza. Tá? O convite já está de pé. Sempre no final do episódio a gente faz um bate-bola com o convidado, tá? Pergunta de bate-pronto, assim. Tá? Então a primeira pergunta para ti. Se tu não fosse médica, em que outra profissão tu acha que tu gostaria de atuar? Caixa de supermercado. Era essa mesmo. Era essa. Legal, que massa. Que massa, então já deixa um currículo pronto ali. Se caso um dia tu desistir, eu entrego ali no Rissul ou no Big. Beleza. Bacana. Maravilha. Eu imagino ela atendendo no caixa e as pessoas passando e olhando assim, o que tu acha de tu preencher um pouquinho aqui? Esse contorninho aqui. Ninguém vai passar em branco lá naquele mercado. Ela passou na conta, deu 110 e tal, mas e esse bigode chinês aqui, você consegue? Depois acerta. Qual o teu prato preferido e o que tu não gosta? Churrasco. É o preferido? É o preferido. Legal. Mas ao mesmo tempo também eu tenho agora pena um pouco dos bichinhos. Então tu tá numa vibe mais vegana, aos poucos? Ai, meu Deus. Então, assim, eu tô num impasse, um dilema muito grande, assim, de evolução. E o que eu não gosto é mondongo. Mondongo também. Eu não curto. Cara, mondongo. Pra mim é mondongo bucho, azedo. né? Eu não... Cara, uma vez eu mastiguei, assim, não pode. Como alguém gosta de comer mondongo? Não. E sabe que meu avô gostava muito? E um dia minha mãe comprou no mercado e ele falou, não gostei desse porque esse tá muito limpo. Ai, credo. Ele gostava. É que nem mocotó. Mas é a mesma coisa, não é? Não é mocotó, não é a mesma mocotó, coisa. mondongo é a mesma coisa, bucho. O mocotó, e tem gente que tem a teoria de que assim, mocotó tem que feder. Se não feder... Mas meu avô tinha essa teoria. É um horror, e eles ficam lá, ferve, passam um dia fazendo mocotó. Não, é muita mão. Também, não. Deixa pra próximo, não. Qual a pessoa que tu acha que já é harmonizada naturalmente? Aquela pessoa que tu acha assim, essa aqui não precisa fazer nada. Angelina Jolie. É mesmo? Aquela lá é perfeita. Meu Deus do céu. Que legal. Apesar de que essas celebridades a gente nunca sabe, né? Porque a gente vê num filme, a gente vê numa foto, existe uma produção, a gente não sabe se ela já não tem uns preenchimentos ali. Mas você vê ela criança, ela é toda angulada, ela é perfeita, o irmão dela é igual a ela também. E ela se juntou com o Brad Pitt também, né? Que duplinha, Nossa senhora, essa daí, olha... Enfim, já terminaram, né? Eles não estão mais juntos? Não estão. Pô, tava por fora desse babado aí. E já faz tempo. Já faz tempo. Pô, que pena. Ele tá, inclusive, agora que eu acredito com a Jennifer Aniston, que é uma atriz que eu admiro muito também. Ah, Jennifer Aniston também. Ela parece que não envelhece, né? Ela é muito natural. Pra quem é fã de Friends ainda, né? Ela não envelhece, cara. A Jennifer Aniston é incrível. É incrível. E eles estão juntos. Eu acredito Boato. que sim. Tu acredita, tá? Acredito. Tu imagina que Imagina eu aqui no Repercussão passando fake news. Ai, meu Deus. Tu imagina que eles já tinham o WhatsApp um do outro ali, né? Eu acredito que sim. Vamos fazer um corte, viu, Juninho? Pra botar lá no... Médica afirma que Brad Pitt... Imagina. Se tivesse que sair do Brasil, que país tu gostaria de morar? Estados Unidos. Não, parei. Tá. Essa pergunta tá extremamente mal formulada aqui. Se tivesse que sair do Brasil, parece que a pessoa cometeu um crime.
Se tu tivesse cometido um crime, tu se escondeu onde? No Paraguai ou na Bolívia? Ia me esconder lá em Miami. Em Miami. Uhum. Estados Unidos é o local Estados que tu Unidos. gosta. Tem algum local que tu viajou e tu te decepcionou? Sim, África. É mesmo? Muito. Tu esperava mais. Foi em que país da África tu foi? Em 28. Não. Em 28 países. Em 28 países da África? É, porque Quantos eu fiquei países um mês. tem na África? Pois é, agora eu não me lembro. Imagina outra Caramba. fake news. Não, mas eu passei por toda a África do Sul. Daí Que massa. eu fiquei um mês viajando lá. E foi, assim, um show de horror. Simplesmente. Sério mesmo? Porque é muita pobreza. Sim, é triste, Agora né? o pessoal ir pra África falar que é chique, que é isso, que é aquilo, me poupe, né, gente? Vamos ver a realidade do povo de lá, né? Porque é muita tristeza. É muito triste, né? É, assim, as crianças, os adultos quebrando pedra para fazer cascalho, né, da pedra, num sol de rachar, tudo magrinho, é bem o que a gente vê mesmo. Não, e atrapalha toda a vibe do turismo, né? Nossa, tu vai eu lá não pra consigo. curtir, viver, tu vivencia aquela realidade. Eu não consigo. Talvez só as pessoas que de repente vão pra um lugar onde é que tu fica mais isolado, existe aqueles resorts de luxo lá, né? De repente... Só ali mesmo. Agora, a realidade da África não é legal. E a última pergunta, essa é a principal. Se você conhecesse uma pessoa e descobrisse que ele era um bunda mole, você se afasta ou oferece uma remodelação? Ofereço uma remodelação. Encerramos muito bem, então. Eu quero só, antes das considerações finais, agradecer novamente os apoiadores do podcast, que são aqui a Hora do Pastel, Clipe, Casa Decora Acabamentos e Decoração, FHX Transportes, Cicobi Maxi Crédito, Henk Assessoria, Henk Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia e a Agência de Marketing G3. Eu gostaria de que tu deixasse aqui os teus contatos, onde tu atende, para o pessoal que quer consultar contigo, conhecer o teu trabalho. Perfeito. Fica à vontade, o espaço é teu. Vende o teu peixe aí. Vamos lá. Para nossa mega audiência, que eu imagino que quando esse episódio for ao ar, nós já vamos estar com uma audiência explodindo. Amém. Isso aí. Bom, eu atendo em Porto Alegre, Sapiranga, o contato único 3084-1601 ou o WhatsApp 51, né, 98348-5787. Na rede social, eu tô DRA Ana Corsini, Corcine, ou no Facebook, DRA Ana Cecília Corsini. DRA é @ doutora, né? DRA. Isso, Ana, DRA Ana Ana Corsini. Corsini. Isso. Tá, a gente vai deixar na descrição, né, Juninho, o link ali pro perfil da doutora Ana. Isso. E eu quero pedir também pro pessoal que está acompanhando que se inscreva no nosso canal do Jornal Repercussão, que é onde os episódios são colocados na íntegra. Acompanhem também lá o nosso Instagram, @além-da-hora_podcast, que a gente vai tá postando também trechos dos episódios. E divulgue para os amigos, que isso é muito importante. Se tu gostou, compartilha, te inscreve, ativa o sino de notificações para ficar sabendo toda vez que a gente posta um episódio novo. E é isso aí. Eu te agradeço. Muito obrigado. Eu adorei a nossa conversa. Acho que ficou bastante assunto para uma próxima vez. Com certeza. Te desejamos sucesso agora como professora também. Ai, meu Deus. Que arrepio, né? Mas vamos lá. Valeu. A gente ama o que faz. É isso aí. Muito obrigada também pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Um jornal tão sério e com tanta repercussão. Ah, legal. Não pode faltar, né? Não pode faltar. Repercussão. Que legal. Valeu. Muito obrigado. Obrigada eu.